mais um Alto Estilo. No programa de hoje, a gente conversa sobre o Plano Diretor de Ponta Grossa. Para isso, o meu convidado é o engenheiro Fábio Wilson Dias, que é o diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. Eu recebo também o advogado e escritor Davi Artero, que está lançando um livro de reflexões com críticas a uma sociedade ultrapassada. E você acompanha também como foi o lançamento da coleção Alto Verão da CS Club. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. No dia a dia, nós enfrentamos aí barreiras e desafios de todo tipo. Especialmente quem mora em Ponta Grossa, tem problema com trânsito, tem problema com localização, tem problema com concentrações de coisas. Tudo isso porque é uma cidade que, antiga, cresceu desordenadamente. E como é que vai ser para frente? Bom, para frente, com ou sem qualidade, o que vai definir é o plano diretor. E o plano diretor é um instrumento importantíssimo. Para falar dele, eu recebo hoje o Fábio Wilson Dias, que é diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, entidade que está trabalhando muito de perto com esse plano diretor. Fábio, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, prazer da nossa entidade poder estar aqui no teu programa, conversando, levando um recado para a população a respeito da importância desse tema e em outras oportunidades também podemos conversar sobre outros temas afeitos à nossa área de atuação na sociedade. As pessoas, fala-se do plano diretor, mas eu acho que muita gente ainda não tem bem claro o que é esse plano diretor e qual é a logística, quer dizer, qual a importância dele para a comunidade. O plano diretor, falando de uma maneira, tentar simplificar um pouco, é uma ferramenta legal, ele tem previsão legal que todos os municípios devem possuir um plano diretor aprovado e vigente, até porque isso pode prejudicar a obtenção de recursos para obras, etc. E qual que é a finalidade do plano diretor? Como o próprio nome diz, é dirigir, é dar um norte para o desenvolvimento da cidade, tanto na área urbana como também na área rural, não é apenas o plano da área urbana, o plano é do município, é o Plano Diretor Municipal, o PDM. Então, a finalidade dele é dar esse norte, orientar qual vai ser a ação tanto do setor público como do setor privado, como que a cidade pensa que ela mesma, como que ela quer se desenvolver, como que ela quer crescer, como que ela vai dar melhores condições de vida, de habitação, de mobilidade, de desenvolvimento econômico, de geração de empregos, de criação de indústrias, do comércio, do fortalecimento do comércio, da prestação de serviços. Então, como que a cidade se entende e se enxerga? Por isso que ele tem que ser revisado a cada 10 anos. A própria legislação prevê que a cada 10 anos é chegada a hora de ter uma revisão do plano para olhar, mas você não faz o plano pensando apenas em 10 anos, mas a cada 10 você revisa e olha novamente para a próxima década como que a gente está e onde a gente quer chegar. E em que pé que está o nosso plano diretor aqui de Ponta Grossa? Em que fase nós estamos com ele aí agora nesse final de 2018? O plano diretor de Ponta Grossa, a última atualização dele é de 2006, então a gente está um pouquinho atrasado, nós estamos já em final de 2018. Por que esse atraso de 2 anos? Já houve uma contratação anterior, a Prefeitura Municipal havia feito, uma outra empresa, que eu desconheço os pormenores da situação, mas houve algum problema de natureza de contrato administrativo que encerrou-se aquele contrato. Aquele trabalho não foi desperdiçado de maneira alguma, não foi jogado fora. Em tudo aquilo que foi produzido naquele trabalho, eu já era membro do Conselho Municipal da cidade naquela época, na Associação sou diretor de comunicação, na atual gestão, e sou representante da entidade no Conselho Municipal da cidade. Então, o trabalho daquela época não foi perdido, o Instituto de Planejamento, o IPLAN, licitou o complemento daquele trabalho, que é o que está sendo desenvolvido agora pela Urbitec, foi a empresa vencedora dessa licitação, que está finalizando a revisão do plano diretor municipal,
E, em paralelo, também está elaborando o Plano de Mobilidade Urbana de Ponta Grossa, o PlanMob. Qual a fase do desenvolvimento da revisão do plano diretor no momento? A gente está caminhando para a fase de diretrizes gerais e as proposições. Então agora já estamos, digamos assim, no terço final desse trabalho. No começo do próximo ano será finalizado, entregue ao IPLAN para que daí seja dado o restante do encaminhamento do processo legislativo para que o plano diretor seja aprovado, vire lei e entre para valer essa revisão na nossa vida e na dinâmica do desenvolvimento da nossa cidade. E como que ainda dá tempo, Fábio, da população participar ou não? Essa fase já passou, agora o que está lá, ainda dá tempo de acrescentar proposta nova? Como é que está isso? O plano diretor ele é participativo, por lei, em essência, ele é participativo. Então, existem os momentos em que a comunidade pode participar. Em geral, os instrumentos são as audiências públicas e as oficinas de leitura comunitária do plano. A cada fase do desenvolvimento existem audiências e existem oficinas para que os temas que estão sendo debatidos em cada etapa também haja essa participação popular para que a população possa manifestar, olha, mas isso, as pessoas mais antigas, algumas lembram, isso já se tentou fazer aqui no tempo do prefeito tal e não deu certo por causa disso e disso, ou isso, ergue a mão lá e fala para a consultoria, porque são pessoas, por mais que são pessoas extremamente gabaritadas, é uma consultoria com uma qualidade do pessoal muito boa, mas que não vivem em Ponta Grossa. Então, as pessoas podem colocar que tem uma determinada situação, a nossa topografia, os nossos rios urbanos, nossos arroios, que temos muito, é uma particularidade na nossa cidade. Então, dessa participação ou de alguma dificuldade específica com questão dos equipamentos públicos, por exemplo, escolas, postos de saúde, então que a população tenha um momento de participar a cada fase. Agora, me perdoe, eu não recordo qual é a data da próxima audiência pública, mas nessa fase das diretrizes haverá mais uma audiência pública. É muito importante que as pessoas acompanhem o desenvolvimento do plano e esse calendário no site do IPLAN. Tem essas informações. Existe veiculação na imprensa, anúncios, distribuição de cartazes, mas o principal, o melhor lugar para você se informar, entra no site do IPLAN que vai se informando e pode sim participar e levar a sua... Agora nessa fase, então entrando na fase de diretrizes, agora já não é mais olhar e identificar, fazer o diagnóstico dos nossos problemas. É apontar as diretrizes, apontar os caminhos que a gente quer seguir. E nessas possibilidades de diretrizes, por exemplo, contempla aonde que pode ou não instalar indústria, por exemplo, aonde que é prioridade para pavimentação, ou onde é que vai ficar o terminal de ônibus urbano, ou não? Que tipo de diretrizes são abordadas? Em geral, para qualquer plano diretor, e aí principalmente por uma particularidade da dinâmica da nossa cidade, a gente associa muito o plano diretor à questão do uso e ocupação do solo, né, que é o zoneamento e a lei dos usos permissíveis. Por exemplo, em determinada região de um bairro, pode instalar um hipermercado? Não é em qualquer lugar que pode instalar um hipermercado. Não é em qualquer lugar que você também pode instalar uma casa noturna, né, pela questão do ruído. Não é em qualquer lugar que você pode instalar uma indústria que vai ter produção, seja de ruído ou de algum outro tipo de resíduo, ou pelo risco, por exemplo, de explosões. Então, você não vai ter uma indústria próxima de um conjunto habitacional, esse tipo de atividade. Então, a gente associa muito a isso no plano diretor. Não é apenas o uso e ocupação do solo e também não é apenas a questão de trânsito, de tráfego e de mobilidade. Tanto é que tem um plano específico, o plano de mobilidade, que trata disso. Mas o plano diretor é o encaminhamento geral que vai nortear essas diretrizes. Então, é claro que a maior parte das discussões, seja no Conselho Municipal da cidade, nas oficinas, nas audiências públicas, caminha muito para isso, porque é uma ansiedade muito grande, porque é a forma mais palpável que a população sente no seu dia a dia a falta de um bom plano diretor ou a presença de um plano diretor
bem delineado, bem fundamentado, que pensou bem nos problemas e nas possibilidades que a cidade tem para garantir uma melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer que quando você está discutindo o plano diretor, você está fundamentalmente discutindo uma melhor qualidade de vida para todos. Às vezes não agrada um determinado grupo econômico, um determinado setor que tinha outros interesses, mas interesses justos, legítimos, né? Mas que, pensando no todo, por uma questão, por exemplo, natural ou ambiental, não é o mais adequado que determinada atividade ocorra numa região, ou que, por exemplo, não viabiliza, por alguma razão, a abertura de uma nova avenida, algo do gênero. Mas, então, sempre pensando num propósito de fundamentar as decisões, acho que o importante do plano diretor é isso, e que também a comunidade entenda que, às vezes, vai ter alguma diretriz que não te agrada particularmente, mas é importante imaginar que para o conjunto da sociedade, para a qualidade de vida, para o progresso, para o desenvolvimento da nossa cidade como um todo, aquilo é melhor do que uma outra solução, do que uma outra diretriz. Aí é uma questão básica, né, Fábio, de cidadania, né, de você pensar no coletivo, porque a cidade está crescendo, Ponta Grossa tem desafios muito peculiares, né? E se cada um for olhar para o seu próprio umbigo, nós vamos estar andando em círculos, né? Uma coisa que eu costumo sempre brincar, a gente não pode imaginar que aquele problema que acontece num outro bairro, do outro lado da cidade, a 5, 10 quilômetros da onde eu moro, da onde eu trabalho, da onde eu estudo, que aquilo não me afeta. Pensando em médio e longo prazo, você pode um dia se mudar. Exatamente. Ou o teu emprego mudar. Ou você pode ter a necessidade de fazer um outro curso, ou alguém da sua família, amigos que se mudam. Então, essa dinâmica, isso não é estático. E toda a nossa interação, então, se o seu colega se atrasa no trabalho, não consegue chegar, isso prejudica o teu desempenho. Se você tem uma dificuldade para obter uma vaga de escola porque não tem escola próxima. Então, a gente tem que pensar no aspecto da coletividade, você tocou muito bem, no exercício de cidadania, que é acompanhar o plano diretor, contribuir para a elaboração dele e, principalmente, contribuir para o acompanhamento dele ao longo desses 10 anos. Porque a gente não vai viver na dependência de uma consultoria externa que foi contratada com os melhores profissionais que a gente tenha no estado do Paraná. Ela não vai ficar aqui com a gente nos acompanhando todo mês. Quando ela terminar o trabalho, ela termina e nós vamos cuidar da implantação, da efetivação desse plano diretor ao longo de uma década. Então é importante que a gente faça esse exercício de cidadania, de realmente entender que a cidade é nossa e que nós somos os agentes que ou contribuímos para que ela melhore ou somos decisivos para a piora da qualidade de vida na nossa cidade, para desacelerar o desenvolvimento, para dificultar o crescimento, a geração de empregos, o aumento da nossa renda. Acho que tudo isso está atrelado, uma coisa está atrelada à outra, e a gente tem que participar e contribuir para que ocorra da melhor forma para todo mundo. E sem querer ser tão barrista e achar que assim, sempre o meu aqui é muito mais bonito que o de todo mundo, mas Ponta Grossa vive um momento meio ímpar com relação às outras cidades, porque nós estamos num ciclo de desenvolvimento que está mudando o perfil da cidade e está aumentando bastante a população em número e em demandas dessa população, né? Diferentemente de outras cidades que estão mais devagar, Ponta Grossa está um tigre asiático aí. Todo bônus traz consigo um ônus. Então, é muito bom ter a industrialização, a diversificação da nossa atividade econômica. Os mais antigos lembram da época que Ponta Grossa era exclusivamente agricultura e pecuária. Exatamente. Hoje em dia, nós fabricamos caminhões. Caminhões que transportam a produção agrícola, sim, mas não apenas isso. Hoje em dia nós fabricamos embalagens, hoje em dia nós fabricamos alimentos prontos. Então, a nossa gama, a nossa matriz industrial mudou muito. A quantidade de universidades, não faz muito tempo, só tínhamos a Universidade Estadual. Exatamente. Hoje em dia, temos 2 universidades públicas, a Universidade Estadual e a UTF-PR. Temos várias universidades particulares,
a cada 2 anos o anúncio de uma nova universidade ou abertura de mais 10, 20 cursos. Isso traz gente de fora para estudar aqui, pessoas que vão se qualificar, que podem continuar trabalhando aqui para também contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas tudo isso é bom, é ótimo, mas traz consigo a necessidade da gente prover a boa qualidade de vida, ofertar melhores serviços de saúde, melhores serviços de educação, melhorar a qualidade da nossa gestão do trânsito, o investimento em infraestrutura, passa a exigir do poder público maiores investimentos, melhores investimentos. Então, tem todo esse desafio. Está acontecendo muita coisa boa na cidade, mas tudo isso traz um desafio enorme que o plano diretor vai ajudar a que a gente execute e resolva da melhor forma possível. Eu sou muito confiante que isso vai acontecer de uma maneira positiva para Ponta Grossa no futuro próximo. Tá certo. Nossa, Fábio, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e principalmente parabéns por todo o trabalho que essa equipe, que esse Conselho da Cidade faz com relação ao plano diretor, que está cuidando da vida de todo mundo. Muito, muito obrigada por esse trabalho e parabéns. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com a sua audiência. Obrigada. No próximo bloco, tem um bate-papo com o advogado e escritor Davi Etero. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Ponta Grossa está mais uma vez com um livro novo na praça. Um privilégio de uma cidade que tem escritores da melhor qualidade. E nós estamos aí com um livro refletindo sobre os tempos que vivemos. E o autor, o advogado Davi Etero, que eu tenho o prazer de receber. Davi, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite. Davi, críticas a uma sociedade ultrapassada. O que você me conta? Quais são as críticas e no que estamos ultrapassados? Só aí já dá o livro todo e mais um pouco, né? Na reflexão. Exatamente. Esse livro surgiu da ideia de fazer, na verdade, de trazer mais umas reflexões, né, para o leitor, né, no sentido de trazer que essa nossa sociedade efetivamente está ultrapassada, perdeu muitos valores, né? Perdeu muitos valores e a gente coloca algumas críticas, seja no sentido político, seja no sentido da própria sociedade, seja nas discussões dos valores com relação às mulheres. Eu trabalho também uma questão de o interior, o meio urbano, a gente traz uma discussão em relação a isso. E essa crítica a uma sociedade ultrapassada vem nada mais do que um reflexo do que a gente está vivenciando, né? A própria sociedade já demonstrou isso nas urnas, né? Que existem várias situações novas, a rápida informação hoje, né, das mídias sociais. Então essa nossa sociedade ela tem que refletir, tem que pensar e tem que se modernizar, né? Hoje ela está, no meu ponto de vista, efetivamente ultrapassada. E essas críticas a uma sociedade ultrapassada, ela está ultrapassada nessa tua avaliação em praticamente tudo, em valores, em atitudes, em modo de agir? Eu busco, na verdade, trazer mais, não como uma opinião minha, mas eu trago muitos questionamentos. Né? O leitor vai observar que tem muito ponto de interrogação, justamente porque a ideia é trazer uma reflexão ao leitor para que ele também se questione, né? Faça essa autorreflexão no sentido de identificar efetivamente se, né, no universo que vive, ele também sente essa sociedade ultrapassada, né? Se ele também consegue ter críticas também ou apresentar críticas dentro da visão em que ele vive. E a gente, eu acho muito sugestivo esse teu trabalho, porque nós somos, eu acredito, uma geração excepcionalmente ou privilegiada ou castigada. Sim. Porque nós estamos aí, né? Os meus filhos já
apanharam um pouquinho para essa sociedade moderna, os teus que são bem Sim. menores já nasceram nessa nova geração, mas nós saímos da máquina de escrever para o smartphone, né? Exatamente. E também, além do avanço da tecnologia, né, nós temos a informação que ela é muito rápida, né? Então, hoje, a partir do momento que você recebe uma informação, em poucos dias essa informação ela já se transforma, ela traz outras nuances, né, na forma de se apresentar, né, seja de uma forma deliberada no sentido de trabalhar a informação, né, para o bem e para o mal, né? Então a gente tem esse tipo de observação e que essa forma da forma que eu coloco como críticas, eu quero que o leitor faça essa reflexão, né, e identifique também essas mudanças, né? Da mesma forma que você mencionou, os nossos filhos estão vivendo aí e também nós, né, vivendo essa mudança. Eles, creio que não sentem tanto quanto nós, né, porque nós somos de uma geração, né, diferente, temos que acostumar, né, para viver até para conversar com eles, né, porque a gente pega hoje uma criança de 3, 4 anos, a primeira coisa que ela pega, às vezes ela pega o livro e faz assim no livro, né? Isso, ela quer porque passar a ela página. Quer passar a página, né? Né? Exatamente. Então, essa mudança, né, de tecnologia, mudança de diretrizes, né, é o que a gente tenta colocar como reflexão. E nesse teu trabalho, Davi, você aborda também essa questão dos próprios valores e das próprias instituições, essa crise que nós temos hoje de gentileza, de valores humanos, essa crise de autoridade, quer dizer, qualquer presença de autoridade já é, muitos dos casos, confundida com autoritarismo e às vezes as pessoas estão meio perdidas nisso, né? No livro, eu até não gosto de usar muito conceito. Né? Eu gosto de colocar uma informação e às vezes você vai observar que a informação foi trazida de uma forma e a 2 ou 3 páginas à frente ela vem de uma outra forma. De propósito, no sentido de que a pessoa fala, mas calma, eu li alguma coisa que diz respeito a um determinado assunto, agora está voltando no mesmo assunto de uma forma diferente. Por que isso? Então, e geralmente eu trago como ponto de interrogação para que a pessoa, né, o leitor, ela busque aí uma reflexão, uma autorreflexão, né? E tenha justamente essa crítica. Essa visão, né, E a partir de esse teu livro, ele não chega a ser um livro de ficção? Não. Eu penso que seja do ponto de vista político e também um pouco romântico, no sentido de amar a vida, no sentido de efetivamente amar a sociedade, mas apresentando ela como de uma forma crítica, né? Da mesma forma que você ama, você também critica, né? Então, E acaba sendo uma transição, até um desafio para você, eu imagino, porque a tua trajetória de escritor começou com um livro do ponto de vista técnico, jurídico, né? Exatamente. O meu primeiro livro foi sobre direito municipal, né, que é a minha área de atuação, né? 21 anos aí trabalhando na área pública municipal. Alguns livros também de direito eleitoral, né, na época das campanhas municipais, a gente tem feito um trabalho voltado para os gestores de campanha municipal. E esse, na verdade, veio, né, eu vou dizer assim, mais como uma reflexão da vida, né? Algumas discussões, no sentido de se identificar, no sentido, né, no sentido de observar a sociedade, né? Mais de observador. E nesse sentido ele não tem um público-alvo, né? Um público dirigido. Ele está aí para ser apreciado por... Ele é aberto, né? Eu até tenho alguns tópicos que eu faço um comparativo entre o interior e o urbano. Né? Como você sabe, eu sou do interior, né? Do município pequeno. E eu faço um comparativo, né, da boa vida que é do interior, da correria que é no meio urbano, e às vezes eu coloco algumas questões meio apaixonantes mesmo, no sentido de
de discutir, né, né, a qualidade de vida, né? Qual é a qualidade de vida que nós queremos? Qual a qualidade de vida que nós queremos para nossos filhos? O interior, o meio urbano, né? Qual seria o ideal? Quer dizer, que caminhos nós temos que percorrer e basicamente onde é que a gente quer chegar, né? É porque cada um tem um norte, né? E cada um tem uma expectativa de qualidade de vida, né? O que para mim é uma qualidade de vida boa, né? O que para você é uma qualidade de vida boa, né? Cada um vive um universo, né? Cada um tem o seu universo e dentro desse universo eu coloco algumas ponderações aí para que a pessoa se identifique. Olha, para o meu universo não é o universo do escritor, não é o universo, né, do jornalista, é o universo, né, da própria pessoa, né, do íntimo da pessoa. E tem gente que se sente muito bem em meio ao caos urbano, né? E Sim, que vai se sentir péssima se for para o campo, né? Exatamente. Aí são o universo de cada pessoa, né? Cada pessoa vive o seu universo. E dentro disso, a gente até estava conversando antes da entrevista, né? Quando a gente estava se preparando aí, as pessoas nessa sociedade ultrapassada, você falou das eleições, foi uma quebra de paradigma, você que acompanha a política aí há tanto tempo, foi uma quebra de paradigma que eu acho que assim, passou um rolo compressor em tudo que o povo achava ultrapassado na política, né? E na verdade, está todo mundo tentando entender o que aconteceu, né? Exatamente. Na verdade, ninguém ainda estão colocando no papel para identificar o que aconteceu efetivamente, né? Porque alguns candidatos com uma história gigante ou de muito tempo, né, de questões de trabalho político, ficaram fora. Outros, às vezes por questão de mídias sociais, ou às vezes de um trabalho diferenciado, ou um trabalho que nunca foi feito, um trabalho inédito, teve êxito, né? Então, na verdade, ninguém entendeu ainda todo mundo ainda está fazendo cálculo e está tentando entender o que efetivamente aconteceu. Houve muitas mudanças, né, eu até trago com mudança de valores, né? Porque a sociedade, ela atua e ela sobrevive com base nos valores. Muitos valores foram mudados, a interpretação, os significados mudaram, né, dos valores. Mas os valores são os mesmos. Eu creio que a interpretação dos valores teve uma mudança aí na interpretação dos valores. E isso você avalia como bom, ruim ou ainda está no vamos ver? Eu ainda estou estudando também, porque não consegui identificar também porque é recente, né? Então vamos pensar que nós estamos aí, se nós pensarmos no início da campanha eleitoral, né, metade de agosto, exatamente, a eleição do segundo turno foi agora, né? Então a gente tem uma análise ainda muito superficial, né? Eu penso que vem para melhor, né? E torço para isso também, né? Porque a gente torce, né, para a sociedade, para ter mais qualidade de vida, mais respeito às pessoas, mais dignidade às pessoas, né? Porque da mesma forma que houve essa mudança de paradigma, mudança de valores, houve também um acirramento nas discussões políticas, né? E isso é bom, né? E qual que vai ser o reflexo disso no futuro, né? Uma coisa que chama a atenção é que se por um lado é muito bom todo mundo participando, por outro, a gente viu alguma superficialidade nas discussões, né, Davi, coisas que mereciam talvez até uma leitura mais atenta antes de emitir opinião. As pessoas estão muito imediatistas, né? A rápida informação traz isso, né? A informação é muito rápida, então você não consegue digerir muito isso para você absorver, né? Então, como é muito rápida, não dá tempo de você absorver uma informação e já vem outra, né? Quem conseguiu trabalhar com esse jogo da rápida informação teve sucesso, né? Aqueles que ficaram, mas eu tenho a minha estratégia é diferente porque eu sempre fui assim. Aí ele entra naquela história da síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, vai ser assim. E não mudou, né? Então... Porque a gente viu aí, e o curioso, né, Davi, e você que acompanha essa questão política, é que as redes sociais, que foram o grande diferencial, exato, elas estavam igualmente acessíveis
a todos os candidatos. Exato. A grande força foi o engajamento orgânico, né? Sim. As pessoas aderindo a essa ou Exatamente. aquela campanha, mas ela estava ao alcance de todo mundo e nem todo mundo conseguiu se sobressair nela, né? Eu vejo por um lado positivo isso, porque teve mais pessoas participando do debate, ou pelo menos dando palpite. Já é Né? alguma coisa, Já né? é Já não alguma estavam coisa. alheias. Quando a gente vê, por exemplo, na área dos municípios, a participação em audiências públicas ela é praticamente zero. Exato. Isso vai refletir nessa participação. Nós estamos vivendo agora um momento de análise dos orçamentos dos municípios. Todas as câmaras de vereadores estão analisando o orçamento para o ano que vem. Né? Essa participação vai acontecer. Os órgãos públicos estão promovendo, entra até uma crítica aqui, né? Que eu também coloco de uma forma. Os órgãos públicos estão promovendo um debate dentro das mídias sociais para discutir o orçamento do município, para discutir o quanto vai gastar ou onde vai gastar os recursos públicos. Porque De que forma faz isso, né? as pessoas, às vezes, elas simplesmente têm uma certa aversão à política, mas a política determina a vida de todo mundo, Sim, né? sim. Se vão asfaltar a rua A ou B, se a unidade de saúde vai funcionar das 8 a 1 ou das Tipo de 10 às... atendimento tem. Exatamente, e isso tudo está no orçamento, né? Tudo está no orçamento. Eu quero, né, crer que a sociedade vai participar desse debate também, né? Quero crer e torço para isso. Mas também não depende só do cidadão. Depende também dos órgãos públicos e também das autoridades públicas de trazer ferramentas, mesmo até com base na tecnologia mesmo, de informação, para que as pessoas possam debater. Né? As eleições gerais, ela trouxe através do Facebook, o WhatsApp, uma ferramenta gigante de opinião, né? Para que a pessoa apresentava, deu voz, exatamente, deu voz ao povo. Agora, os órgãos públicos vai caminhar nessa mesma linha, né? Eu penso que seria ideal, né? E a tecnologia hoje já permite isso, né? E aí entra uma outra crítica. O agente público está preparado para isso? Exatamente isso que eu ia te perguntar. O agente público hoje, ele foi eleito há mais tempo. Exato. E ele não tinha esse fenômeno tão forte. Como é que vai ser? Porque ele vai ter essa conta ele vai pagar daqui a 2 anos, na próxima eleição, né? Ele vai ter que ficar muito mais próximo da população. Né? A rede social permite isso. Agora, se ele não souber usar a rede social, né, as mídias sociais, ele vai se distanciar mais ainda. Porque ao passo que ele pretende se aproximar, ele pode ser repelido, né? Daquele contexto, né, do ambiente que vive ele, politicamente falando. Né? E essa aproximação não necessariamente significa identificação, né? Essa aproximação pode ser, como você diz, péssima para ele. Sim, aí é uma discussão de ideias, né? Ele vai ter que trazer ideias novas. Essas ideias antigas, nós vimos aí figurões da política fora, né? Então, essas ideias antigas, aquele discurso que é educação, saúde e segurança. E acabou. Hoje nós temos um leque de alternativas e de deficiências que o gestor público tem que atender. Né? E esse nosso papo está muito bom falando sobre isso, sobre gestão pública. Eu posso te explorar mais um pouco? Por favor, claro. Então tá. Gente, é um instante só e eu já volto. Não saia daí. Voltamos aqui no Alto Estilo, nesse nosso bate-papo com o advogado Davi Artero, que está lançando o livro Críticas a uma Sociedade Ultrapassada, propondo aí uma série de reflexões sobre como nós podemos melhorar a vida de cada um, a qualidade de vida de cada um e, por consequência, de toda a comunidade. E como o doutor Davi é um especialista em direito municipal, não posso deixar de explorar um pouquinho da tua presença aqui. Davi, a gente falou aí no bloco anterior
que os municípios agora estão preparando o orçamento, que é uma peça fundamental para a vida de uma comunidade, né? Que é o que define onde vai o dinheiro público. Essa questão desse dinheiro público, não existe dinheiro público, né? O dinheiro público é de cada um, não é? Eu entendo que é público. Mas assim, no sentido de que ele não é uma entidade fantasmagórica, que ele vem do meu bolso, do seu, de todo mundo. Quer dizer, esse público, na verdade, ele vem de cada bolso, né? É que o público, sim, ele vem de cada bolso, e esse público é porque ele vai ser direcionado para o público, né? Então, não que a origem dele é particular, é nosso, mas o destino dele teria que ser público, né? Muitas vezes acabam ocorrendo alguns desvios, a gente tem visto, né, na imprensa várias situações de desvio, mas a finalidade desse recurso sempre tem que observar aí o interesse público, né? E hoje nós evoluímos muito em mecanismos de controle, né? A gente havia até, às vezes, críticas por parte do munícipe. Não tem, o caminhão, a patrola da prefeitura está quebrada e leva 6 meses para consertar. Mas o processo é moroso para garantir a transparência, né? Sim, os órgãos de controle, eles se aprimoraram muito, né? E hoje o controle está sendo muito efetivo, seja no âmbito do executivo, seja no legislativo, no próprio Poder Judiciário nós temos sistemas de controle eficientes, né? O que teria que, né, no meu ponto de vista, seria uma participação também da sociedade nesse controle, seria o controle social, né? Os órgãos de controle estão fazendo a parte deles, né? Mas eu penso que a sociedade, né, aí entra também mais uma crítica à sociedade, a sociedade também tem que fazer parte, também tem que ter esse controle social, né? Que no meu ponto de vista, eu penso que o controle social talvez seja mais importante do que dos órgãos efetivos de controle. E existem mecanismos hoje já em vigor que facilitem esse controle por parte da população, Davi? Quer dizer, se você vê que tem que ter o tal do portal da transparência, né, no site da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, das câmaras e tal. Só que, às vezes, ele é uma linguagem, um processo muito técnico e que as pessoas não entendem. Então, como que pode fazer isso? Nós temos os conselhos gestores de políticas públicas, né? Todo município tem o seu Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Assistência Social. Esses conselhos, são inúmeros conselhos. Esses conselhos de gestores de políticas públicas são instrumentos adequados que são integrados por cidadãos, né? Não são, ou parte é do governo, mas uma grande parte é da sociedade, e que esse controle tem tido um resultado muito bom. Nós temos também, por exemplo, o Observatório Social, né? O Observatório Social tem feito um trabalho muito dignificante no sentido de fiscalizar, né? Nós temos o próprio Poder Legislativo, né, muitas vezes criticado, mas tem feito um trabalho de excelência no sentido de valorizar o trabalho efetivo dos vereadores, né? Então, e também do próprio Poder Legislativo como um todo, né? E aí a sociedade acaba só na crítica, mas ela não vai acompanhar, né? Hoje a participação da sociedade, fora os conselhos gestores, vamos pensar assim, as audiências públicas, são poucas pessoas que participam, que debatem, né? Às vezes até pelo formato da audiência pública. Talvez nós temos que pensar aí de uma forma crítica também, nesse formato que foi posto de audiência pública, né? A pessoa vai até um órgão público, alguém faz uma apresentação num data show, um monte de números, uma informação extremamente técnica, que nem mesmo, às vezes, os técnicos acabam entendendo, que dirá a população, né, que é leiga nessas orientações técnicas. Então, será que não estamos na hora de mudar esse formato da audiência pública? Será que não é a hora de usar a tecnologia para fazer conferências, fazer consultas públicas, né? O Senado e a Câmara Federal adotam um sistema de consulta pública em várias legislações, várias proposições. Será que os municípios também não está na hora de
não está na hora dos municípios também adotarem algumas tecnologias para valorizar o trabalho do órgão e também abrir para um maior número de pessoas? Porque a partir do momento que você usa as redes sociais, usa tecnologia, você abre para mais pessoas participarem do debate, né? E às vezes enxergarem uma solução onde o poder público não enxergou, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala nisso, o município, né, é a entidade da federação, né? Sim. Município, Estado, União. O município é o que tem a maior proximidade com o cidadão, é o que tem a maior responsabilidade e, ao mesmo tempo, o menor recurso, né? Aí entra o Pacto Federativo, né? Que muitos defendem, e eu também sou defensor de reformular o Pacto Federativo. Né? O que consiste o Pacto Federativo? É redividir os recursos arrecadados da população. A União fica com uma parte, o Estado fica com outra, dentro dos percentuais, mas o município, que é o para-choque ali, vamos pensar assim, é o primeiro contato do cidadão, é onde ele vive, né? O cidadão vive no município diretamente, teria que ter a maior parte. E a gente tem observado que o Estado e a União transfere muitos serviços ou delega alguns serviços para o município, mas em contrapartida o recurso que vem não é suficiente. E aí o município acaba arcando com uma grande quantidade aí dos seus recursos que poderia usar para outras finalidades, né? E aí, nesse sentido, é que a participação popular na elaboração do orçamento tem que ser fundamental, né? Tem que ser fundamental, até porque nós temos um gasto muito grande com o pessoal, né? Que até foi uma das bandeiras discutidas na eleição, né? A diminuição da máquina pública. Né? Exatamente. Então, foi bastante discutido, né, no equilíbrio fiscal. Né? O município também tem que, não só o governo federal, mas o município também tem que observar que muitas vezes o índice de pessoal está estourado ou já está no limite, ele não tem outra margem para trabalhar. O que resta? Ele tem que qualificar o servidor público. Né? Não adianta ele colocar mais gente, é melhor que ele capacite as pessoas que já estão ali do que ele começar a inchar a máquina pública. Né? E aí existe uma grande briga aí de todos os lados, né? De que tem setores da administração em que consideram que tem servidor demais, mas por outro lado você tem outros setores que aquele servidor está sobrecarregado. Quer dizer, o nosso problema hoje é maior a falta de recursos ou a falta de gestão, na tua avaliação? Eu penso que é gestão. Muito embora, claro, ainda há uma falta de recursos grande, até porque não é suficiente, né? Nunca é, né? Nunca é suficiente. Nós temos crises na saúde, na educação, né? Falta de profissionais qualificados, e não só nessas áreas, mas também na área administrativa também há uma deficiência de profissionais técnicos capacitados, né? E isso também reflete para toda a administração, né? Eu penso que é mais falta de gestão do que de recursos, né? Até a falta de gestão, ela também esbarra aí na questão política, né? Político-partidária, né? Que ainda a gente observa que ainda existe, né? E faz parte do jogo político, né? Mas que foi uma bandeira defendida nas últimas eleições que sem discussões, sem nomeações políticas, né? Exatamente. Então, a sociedade recebeu essa informação, né? Então, nós voltamos naquilo que nós estávamos discutindo. Essa discussão da sociedade, a forma que ela votou, né? Será que a sociedade já não, que está ultrapassada, não está na hora dela se mexer? Exatamente. Na tua avaliação, a partir, né, dessas críticas aqui de uma sociedade ultrapassada, quais foram, na tua leitura, os principais recados que a população deu nas urnas? Quer dizer, basicamente, o que queremos e o que não admitimos mais? Eu penso que, primeiro, uma qualificação técnica da gestão pública, né, não política, né, menos política e mais técnico. Né? Penso que mais eficiência e menos burocracia, né? Muito embora a burocracia tenha já diminuído em face das alterações legais, né, que tiveram ao longo dos anos,
mas ainda ela gera um prejuízo muito grande, né? Hoje, no Brasil, o tempo para abrir uma empresa, o tempo médio, ultrapassa 150 dias. É inadmissível esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Então, são situações que teriam que diminuir, justamente para que a população consiga fazer com que a sociedade ande, com que as empresas progridam, que façam aí os seus recursos, porque a partir do momento que a roda começa a girar, a sociedade como um todo, ela sofre os reflexos, né? Quer dizer, então, se o governo não puder ajudar, que pelo menos não atrapalhe, já está ótimo. Já é um bom caminho. Já é um jeito de deixar de ser ultrapassado. Talvez não, porque a sociedade, o cidadão também tem que fazer parte disso, né? Não só o governo. Eu penso que talvez mais o cidadão do que o governo. Tá certo. Davi, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Eu que Parabéns. agradeço. Quando é que o pessoal, eu sei que o lançamento ainda não tem data definida, mas mais ou menos quando e onde que o pessoal vai poder ter acesso a críticas a uma sociedade ultrapassada? Nós estamos definindo, o lançamento vai ser agora no final de novembro. E eu creio que a partir já da metade de novembro já vai estar na livraria já. Ah, então já na livraria do shopping? Do shopping. Do shopping, livraria Curitiba. Curitiba, Tá exatamente. certo. Mais uma vez, meus parabéns. Eu muito que agradeço, obrigado. Adorei. Obrigado. Um prazer conversar com você. Prazer todo meu, obrigado. Obrigada. E você vai acompanhar agora o lançamento da coleção Alto Verão da CS Club. Eu fui dar uma conferida e está de enlouquecer. Dá vontade de você sair da loja com simplesmente todos os calçados e todas as bolsas que estão por lá. Confira e vê se eu não tenho razão. O ritmo foi de festa a semana toda aqui na CS Club do Shopping Paládio, porque é temporada de aniversário. São 3 anos de presença da marca aqui na cidade, trazendo seu DNA de peças clássicas, atemporais, mas com a pegada da temporada, claro. E nessa temporada Alto Verão 2018-2019 não é diferente. Vinícius, a coleção está simplesmente para deixar todo mundo doido, né? É espetacular, né? Nessa coleção, a CS Club preparou para esse verão uma linha muito mais florida, com muito detalhe floral, bastante, a gente não fugiu dos tons mais clássicos para quem gosta de conforto, estilo e simplicidade. Nós temos os tons nudes, tem o preto que está muito em alta nessa estação, então é uma estação que ela englobou todos os gostos. E o preto numa coleção Alto Verão é uma novidade, né? Uma ousadia da CS, é uma né? ousadia da própria CS Club que colocou pra gente. O preto vai estar super em alta nessa estação. E aí, pessoal, apostas que já estavam na temporada, aí, na trend de outono e inverno, alto inverno, verniz, franjas, os dourados que estavam dando ar da graça, continuam? Continuam, com certeza, muito mais sofisticados agora. Os detalhes em verniz vão estar com uma coloração diferente que não foram apresentadas em outras estações. Vamos ter muita aplicação em amarelo. Teremos uma tonalidade nova com nude, que é o novo tom blush, que também está nessa estação. Ela é novidade nessa linha de verão. Então tem que vir aqui nessa estação para conferir. E você falou do amarelo, as peças em mostarda simplesmente arrasaram, né? Arrasaram, né? É uma cor assim, ousada para quem gosta de marcar presença, né? Com certeza. Não só para um detalhe que ele vai chamar tanta atenção, mas se você for ver bem, até esse tom mostarda amarelo, até com um look mais básico, mais clássico, ele acaba dando certo e combinando. E as bolsas, que é outra paixão, a loucura das mulheres, sapatos, bolsas, né? As bolsas vieram também de tamanhos e modelagens, para todo gosto. Totalmente diferente, desde a nova linha mini bag, que são as mochilas pequenas, nós temos as bolsas mais estruturadas com alças em acrílico, temos as alças transversais, então veio uma cartela de todos os modelos. Quer dizer, só não vai sair no estilo Alto Verão se não quiser. Se não quiser, com certeza, mas vai sair. Então, e para comemorar tem sempre aquela promoçãozinha, aquela precinho especial. Com certeza, só pela necessidade. Então, eu acho que você não devia perder mais tempo. Dá uma chegada aqui, você não vai se arrepender. Olha lá! Quando a gente fala na CS Club, além de todos os produtos, de todo o DNA da marca, tem uma
estratégia de marketing que funciona muito bem, que são as apaixonadas pela marca, as CS Lovers, como são conhecidas. E não é muito difícil virar uma CS Lover, né? A conquista é fácil. Eu tenho um exemplo dentro de casa da minha filha, que foi quem começou a vir aqui na CS, que me trouxe para cá e que a gente acabou com essa parceria aqui e que é uma CS Lover. E eu vou ver com ela aqui, Gabriela. CS é a tua paixão em termos de sapato? Com certeza o CS é a minha maior paixão. Praticamente todos os meus sapatos são da CS. E do que depender de mim, eu só compro na CS. Porque ela tem duas características que são fundamentais, assim. Os modelos diferentes, que apelam do lado fashionista, que toda mulher tem, né? De querer estar diferente, de querer usar. E na qualidade, porque os sapatos da CS são muito bons. Eles são extremamente confortáveis, eles são muito bonitos e você só deixa de usar se você enjoar, porque ele não estraga jamais, ele é um sapato de excelente qualidade. E sem contar que ele é dentro dessa linha de sapatos mais bonitos, mais elaborados, eles são extremamente acessíveis. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso telefone é 991-323536. O e-mail, programaautoestilo@gmail.com. Eu quero mandar um abraço muito especial para a equipe de New Hair Design, para o pessoal da CS Club e para Lorena, da Dona Z Semijoias, que essa semana mandou aqui para a gente esse conjunto, essas peças fantásticas aqui em ágata negra, que dá um efeito muito bonito, combina com qualquer roupa e que você encontra essa e outras peças nas redes sociais da Dona Z Semijoias. Para você, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu prestígio e eu quero deixar o nosso encontro marcado semana que vem aqui na TV Vila Velha em Alto Estilo. Até lá!